Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 17 de dezembro. A gente mostra nessa edição a posse de André Mendonça, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Um incêndio em um prédio em Osaka, no Japão, deixou 27 mortos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Conect SUS deve voltar a funcionar até o fim de semana. E as chamadas de telemarketing vão ter um número padronizado para ajudar na identificação. A Anvisa aprovou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças dos 5 aos 11 anos de idade. Depois de analisar os dados entregues pela empresa, a agência concluiu que a versão infantil do imunizante é segura e eficaz. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde informou em nota que apoia a decisão e aguarda posicionamento do Ministério da Saúde sobre a aquisição de vacinas. Disse ainda que espera com expectativa o processo de avaliação da Coronavac para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A Pfizer informou em nota que o imunizante demonstrou eficácia de 90,7% em estudo clínico desenvolvido especificamente para a faixa etária pediátrica. A farmacêutica informa ainda que a mesma autorização dada agora no Brasil já existe em pelo menos 8 países, entre eles Estados Unidos, Peru e Uruguai. Inicialmente é importante considerar que o objetivo geral da vacinação contra a Covid-19 no Brasil é a proteção individual e coletiva da população dos danos causados pelo vírus SARS-CoV-2, principalmente por meio da redução da mortalidade causada pela Covid-19. As pesquisas mostram que a Covid é a doença que mais leva a óbito crianças e adolescentes e que pode ser evitada com a vacina. A vacina não protege contra o coronavírus apenas para evitar a ocorrência de óbitos, mas também reduz de forma significativa e comprovada a transmissão da doença. A conclusão, ela será sempre embasada nos argumentos técnicos, nos dossiês, nas análises, feitas por pessoas que, no caso brasileiro, já fazem isso há mais de 20 anos. Emitiremos um resultado. O Ministério da Saúde informou que ainda vai analisar a decisão da Anvisa sobre a liberação da vacina contra a Covid-19 em crianças a partir dos 5 anos de idade. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Conect SUS deverá voltar a funcionar até o fim de semana. Ele justificou que a demora no restabelecimento da plataforma que emite certificados de vacinação contra a Covid se deve a um novo ataque hacker sofrido pela pasta. Segundo Marcelo Queiroga, a rede interna do Ministério já foi restabelecida e o Conect SUS está em avanço para que volte o mais rápido possível. Só que houve esse outro ataque e a gente está buscando todos os meios para ter uma segurança maior, embora não exista segurança total em se tratando desses cyberataques. Marcelo Queiroga afirmou ainda que a nova invasão criminosa retardou a volta. O novo ataque ocorreu domingo, dia 12 de dezembro, e comprometeu e-mails, telefones e a internet do Ministério da Saúde. Funcionários chegaram a ser dispensados do trabalho e a Polícia Federal foi acionada para investigar a invasão. A questão dos hackers, isso está na Polícia Federal para que possamos identificar esses criminosos. E as medidas estão sendo tomadas para restabelecer a rede, e a rede interna do Ministério já foi restabelecida. O Conect SUS está em avanço para que volte a funcionar o mais rápido possível, ok? Além do Conect SUS, outras plataformas foram alvo dos criminosos, como o painel Coronavírus, com os dados atualizados da Covid-19, e o DataSUS, o Departamento de Informática do SUS. Outros órgãos também sofreram invasões, entre eles a Controladoria Geral da União, a Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Federal do Paraná. O primeiro ataque ocorreu na última sexta-feira, dia 10 de dezembro. Na ocasião, o Ministério chegou a anunciar a suspensão da cobrança do certificado de vacinação de viajantes que ingressassem no país. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a obrigatoriedade imediata da cobrança. Com isso, a Anvisa passou a cumprir a decisão judicial. O Instituto Butantan anunciou que vai começar a atualizar a vacina contra a gripe a partir de janeiro. As doses devem respeitar as recomendações da Organização Mundial da Saúde.
O Butantan já está preparando os bancos virais para a atualização do imunizante e no primeiro mês de 2022 já vai começar a produzir os insumos farmacêuticos ativos da vacina contra a influenza. O Instituto, que é o maior produtor de vacinas da gripe do Hemisfério Sul, entregou neste ano 80 milhões de doses contra a gripe H1N1 para o Ministério da Saúde. O Instituto explicou que vai considerar a recomendação da Organização Mundial da Saúde para que a receita vacinal seja atualizada. O imunizante deve atuar contra 3 cepas do vírus da gripe, as pertencentes à linhagem A, que são H1N1 e H3N2, incluindo a variante Darwin, e outra que pertence à linhagem B, conhecida como B Victoria. Depois da confirmação de epidemia na capital do Rio de Janeiro e em cidades da região metropolitana, a capital paulista reconheceu que os casos de gripe estão aumentando. Também há um aumento de casos de gripe no Espírito Santo e na Bahia, com alta na procura por unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde. Uma idosa morreu em Salvador por complicações da influenza H3N2. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um recurso da defesa de Roberto Jefferson para tirar o ex-deputado da prisão. Ele foi preso em agosto a pedido da Polícia Federal e denunciado ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República com base no inquérito que apura a atuação de uma milícia digital que atenta contra a democracia. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que isenta todos os templos religiosos do pagamento do IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. A proposta do senador Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, vale também para os imóveis alugados. O texto, que tramita há 5 anos, só depende agora da sanção do presidente Jair Bolsonaro. O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça, André Mendonça, tomou posse ontem como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Em uma rápida cerimônia, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tomou posse nesta quinta-feira. Não houve pronunciamentos e, após a execução do hino nacional, Mendonça foi conduzido pelo mais antigo e mais jovem ministro da Suprema Corte para tomar posse. Logo em seguida, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, detalhou o currículo de Mendonça. Gostaria apenas de destacar alguns dados pessoais e profissionais para declarar as boas-vindas ao novo ministro André Mendonça, que vai adotar esse nome na qualidade de integrante da Corte. Vossa Excelência, nascido em Santos, aos 27 de dezembro de 72, é casado com Janei e pai de 2 filhos aqui presentes, Daniela e Luiz Antônio. Doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, com título reconhecido na tradicional Universidade de São Paulo, é professor universitário no Brasil e no exterior. Por quase 22 anos, foi membro da Academia Geral da União, instituição que chefiou por 2 vezes, bem como foi ministro da Justiça e Segurança Pública. Seja muito bem-vindo, ministro André Mendonça. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia, assim como o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, além da primeira-dama Michele Bolsonaro, ministros de governo e a família de André Mendonça. Foram cerca de 60 convidados. Por causa da Covid-19, apenas pessoas vacinadas ou que apresentaram teste PCR negativo para a doença puderam participar. Também, em função da pandemia, não foi realizada fila de cumprimentos ao novo ministro. André Mendonça assume a vaga deixada por Marco Aurélio de Mello, que deixou o cargo em julho deste ano, e herda cerca de 1.000 processos que estão em tramitação no Supremo, alguns polêmicos, como o marco temporal das terras indígenas. O novo ministro disse logo após a cerimônia de posse que buscará ser um servidor e um ministro que contribui para a justiça e a democracia brasileira. Logo após a cerimônia oficial, foi realizado um culto aqui em Brasília. André Mendonça já foi advogado-geral da União e ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Além de ser advogado, mestre e doutor pela Universidade de Salamanca, é pastor presbiteriano. Ele foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, há cerca de 5 meses.
Após a avaliação dos senadores, o nome de Mendonça foi aprovado para o cargo com 47 votos favoráveis no plenário. Em declaração aos senadores durante a sabatina realizada pela Comissão de Constituição e Justiça, disse que defende o Estado laico e que na vida tem como base a Bíblia e no Supremo a Constituição. Não há espaço para manifestação pública religiosa durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal. Lógico que eu vou preservar a minha individualidade, a minha manifestação individual e silenciosa, o que nós chamamos na igreja, a senhora sabe bem, uma oração silenciosa, individual, mas compreendendo a separação que deve haver entre a atuação pública e a atuação religiosa nesse sentido. E ainda falando do STF, o julgamento sobre o passaporte da vacina no Supremo Tribunal Federal vai recomeçar do zero no ano que vem. Até ontem o assunto era discutido no plenário virtual, em que os ministros colocam os votos no sistema do Supremo. O placar era de 8-0 a favor da manutenção da exigência de apresentação do comprovante de vacinação para entrar no Brasil. Mas com um pedido de destaque do ministro Cássio Nunes Marques, o assunto agora precisa ser votado presencialmente. Como o STF entra em recesso na segunda-feira, a votação fica só para 2022. Assim, segue valendo a liminar de Luiz Roberto Barroso com a obrigatoriedade do passaporte. E as companhias aéreas já começaram a exigir o comprovante de vacinação dos passageiros que chegam do exterior ao Brasil. Passageiros que desembarcaram nos aeroportos internacionais de São Paulo e Tom Jobim, no Rio de Janeiro, relataram que precisaram apresentar o documento que atesta a imunização no país de origem. A obrigatoriedade do comprovante de vacinação foi determinada pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, no sábado, dia 11 de dezembro. O ministro esclareceu que o controle do comprovante de vacinação pode ser feito, como regra, pelas companhias aéreas no momento do embarque, como já é feito com o exame de PCR e a declaração à Anvisa. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas declarou que suas associadas já estão solicitando o certificado de vacinação no embarque para o Brasil e aguardam a publicação de nova portaria do governo para normatizar as regras de ingresso no país. A exigência do passaporte da vacina foi proposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ao governo federal. Em 9 de dezembro, o governo publicou uma portaria na qual determinava a exigência do comprovante de vacina ou cumprimento de quarentena a quem quisesse entrar no Brasil sem estar vacinado. Diante do ataque cibernético ao aplicativo do Ministério da Saúde que abriga o comprovante, o governo decidiu suspender a portaria. No entanto, atendendo a um pedido da rede, Barroso determinou a exigência do passaporte da vacina. Depois do intervalo, a gente mostra que as ligações de telemarketing agora vão ter um número padronizado. A gente volta já. Estamos de volta às 8h47 no horário de Brasília. A média móvel de mortes pela Covid caiu 30%, mas 4 estados brasileiros não divulgaram dados de casos e mortes pela doença. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 124 mortes por Covid-19 em 24 horas. Agora, são 617.395 vítimas da doença no país. Também foram acrescentados mais 3.720 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, mais de 22.204.000 diagnósticos de coronavírus já foram confirmados. A média móvel de mortes está em 134 vítimas. Já faz 45 dias que a média fica abaixo de 300 óbitos por dia. E a média móvel de casos indica 3.983 novos registros diários. Essa média também continua em tendência de queda, com redução de 46,72% nos números. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 5 unidades da federação apontaram alta: Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Roraima e Sergipe. Já em estabilidade, agora estão 6 estados: Amazonas, Bahia, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rondônia. E 12 estados apresentaram queda: Acre, Alagoas, Ceará,
Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E desta vez, 4 estados não informaram os dados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Tocantins. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Hong Kong chegaram a uma conclusão que pode explicar o porquê da variante Ômicron ser menos grave do que as outras variantes da Covid-19. É que apesar de se multiplicar 70 vezes mais rápido nas vias aéreas, quando o vírus chega nos pulmões, a velocidade é 10 vezes menor. Mais de 323.831.000 doses das vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. Mais de 22 milhões de brasileiros já tomaram a dose de reforço. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 160.300.000 pessoas tomaram a primeira dose, o que dá 75,18% da população. Mais de 141.175.000 brasileiros tomaram a segunda dose, ou 66,1% dos brasileiros. A dose de reforço foi aplicada em mais de 22.280.000 pessoas, 10,4% da população. De um dia para o outro, mais de 950.000 doses de vacinas foram aplicadas. O Congresso Nacional promulgou os trechos pendentes da PEC dos precatórios. Com as novas regras, o governo terá 106 bilhões de reais a mais para gastar no próximo ano. A maior parte do dinheiro será usada para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400. O Congresso estabeleceu um limite para o pagamento dos precatórios, que são as decisões que os cidadãos e as empresas ganharam na Justiça e contra as quais o governo não poderá mais recorrer. Agora o valor não poderá passar dos 40 bilhões de reais por ano. Outra mudança importante foi a da permissão para os gastos, mesmo sem arrecadação suficiente para cobrir as contas. Além do Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família e garantir o dobro do valor atual a quase 20 milhões de famílias, os recursos irão bancar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, responsáveis por 6 milhões de empregos com registro em carteira. No ano que vem, as empresas de telemarketing deverão usar um código padrão para identificar suas chamadas. A nova determinação da Agência Nacional de Telecomunicações foi publicada no último dia 10 no Diário Oficial da União e estabelece prazo de 90 a 180 dias para a implementação da regra, dependendo do tipo de operadora. Vamos entender como é que isso vai funcionar na reportagem da Maria Clara Leite. Queixas sobre operadoras de telemarketing não faltam neste portal de reclamações. Tenho recebido insistentemente ligações do número. Sempre me liga várias vezes ao dia para oferecer pacotes e planos. Estamos sendo importunados pelo telemarketing. Mas qual é o limite desse tipo de serviço? O que nós temos observado é que empresas estão querendo fazer telemarketing ativo, estão fazendo há alguns anos, de forma indiscriminada, usando recursos como robôs, máquinas, usando distintos, números, você bloqueia um número, chega a outros recursos de numeração. O uso inapropriado não é divertido, inclusive com ligações para áreas de segurança pública e ao consumidor que tanto está reclamando e tanto tenta cancelar ou bloquear as chamadas e não consegue. Mas a partir de meados de março de 2022, a identificação desse tipo de chamada vai começar a ficar mais clara e o consumidor vai poder escolher atender ou não a ligação. Por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, todas as empresas que oferecem serviços por telemarketing ativo vão ter de usar o código 0303. O uso do código será obrigatório, assim como a identificação nítida no visor e a fiscalização para detectar ligações de números fora do padrão determinado ou não identificados será rígida. Mas o legal dessa nova regulamentação é que ela traz para a operadora de telefonia, que é quem cadastra esse telefone, o dever de fiscalizar. Então, a Anatel, se esse tipo de ligação estiver acontecendo bastante, a Anatel vai bater na porta da empresa de telefonia e vai falar, olha, teve essa ligação aqui que saiu da sua base, e, está fora dos padrões, multem você. Então, a Anatel está delegando essa fiscalização para as operadoras, que muito provavelmente vai fechar o cerco com relação a esse assunto.
Mas o consumidor também tem de fazer sua parte. A partir do momento que o consumidor perceber que isso não está sendo implementado e vai continuar reclamando nos seus veículos, PROCON, com as próprias prestadoras ou na Anatel, a Anatel vai fazer um enforcement com as operadoras de telecomunicações e, em medida extrema, a operadora vai bloquear aquele recurso de mineração daquela empresa. Bem, pelo menos agora o consumidor saberá se a ligação vem de uma empresa de telemarketing por meio do prefixo 0303. A dúvida que fica é sobre os possíveis prejuízos das empresas de telemarketing. Hoje, as pessoas já não atendem nenhuma chamada. As pessoas já não atendem porque sabem que são robôs ou são chamadas incômodas. As pessoas já não preferem não atender. As empresas vão ter que se reinventar, né? Se adequar, tornar o uso do telemarketing consciente, voltar, né, àquela credibilidade que se tinha no passado. A gente quer disciplinar. São mais de 600 mil postos de trabalho. Movimenta bilhões de economia, tanto as empresas que fazem uso de call center e telemarketing, quanto os próprios produtos que são comercializados. Pelo menos 27 pessoas morreram em um incêndio numa clínica psiquiátrica na cidade de Osaka, no Japão. A polícia investiga se o fogo foi causado propositalmente. As chamas começaram no 4º andar de um prédio de escritórios em um bairro na região oeste da cidade, por volta de 10 horas local. Um homem de cerca de 60 anos foi visto com uma sacola que pingava líquido na recepção da clínica antes do fogo começar, de acordo com a rede de TV NHK, que ouviu pessoas próximas dos investigadores. O prédio comercial onde ocorreu o incêndio tem 8 andares. O fogo foi controlado rapidamente pelos bombeiros, conforme divulgou a imprensa. O verão já está chegando e com ele as chuvas típicas da estação também devem aumentar nos próximos dias. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana em algumas regiões. Em Salvador, o dia vai ficar encoberto com máxima de 28 graus. A previsão de chuva a qualquer hora do dia. No final de semana, a temperatura não vai mudar muito, máxima de 28 no sábado e no domingo. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a temperatura não vai passar hoje dos 23 graus, com chuva durante todo o dia, e no final de semana as chuvas continuam de forma moderada, e a máxima prevista é de 26. Em Brasília, o sol deve aparecer entre nuvens hoje e a temperatura pode chegar a 28 graus. No sábado, a máxima é de 26, com previsão de chuva a qualquer hora do dia, e no domingo o tempo deve ficar mais firme, com máxima prevista de 25 graus. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens e às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações com Daniela Parisi. Tchau, bom dia, boa sexta-feira.